Nesta aula, vamos aprender sobre sucessor e antecessor, números consecutivos e localização de pontos. Vejamos primeiramente sucessor e antecessor. Vocês já ouviram estas palavras antes? Acredito que sim. Muito embora na televisão, quando se fala quem foi o sucessor de determinado cargo, seja este cargo político, administrativo, educativo, etc., sempre quando se fala em sucessor, significa aquele que vem depois deste. Por exemplo, no conjunto dos números naturais, o sucessor de 3 é o 4, porque vem depois do 3, é o 4, é o número que vem na sequência. E o número sucessor de 4 é o 5, porque vem depois do 4, vem o 5. É fácil, basta lembrar que o número da sequência que vem depois é o 5. Se eu tenho 5, o sucessor de 5 é o 6. E o que é antecessor? Antecessor já vem de antes do número que você quer. Então, vamos supor, se o sucessor de 5 é 6, o antecessor de 5 é 4, porque é o número que vem antes do 5, que é o 4. Se nós repararmos bem, depois do 5, eu somo uma casa para chegar ao 6. Que é o sucessor. E antes do 5, eu diminuo uma casa para chegar no 4. Então, eu posso generalizar isso, padronizar isso e dizer que o sucessor de qualquer número n, é igual a n mais 1. E o antecessor de qualquer número n é n menos 1. Exemplo, se eu tenho o sucessor de 3, qual o número que vem depois do 3? É o 4, porque 3 mais 1 é 4. Qual o antecessor de 3? Qual o número que vem antes do 3? É o 2. 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Então, nós temos aqui o sucessor de 3 e o antecessor de 3. Usando estas fórmulas, para todo número n aqui, o n ele está simbolizando o número que está aqui, pertencente ao conjunto dos naturais. Para qualquer número que esteja aqui dentro, eu posso ter o sucessor e o antecessor. Eu só não tenho o antecessor do 0, porque já não pertence aos números naturais. Agora nós temos os números consecutivos. O que vem a ser números consecutivos? São números em que um é sucessor do outro. Para facilitar a compreensão, veja este exemplo. Se eu tenho os números ímpares, o número 3 ele é sucessor do 1. O número 5 ele é sucessor do 3. O 7 é sucessor do 5. O 9 é sucessor do 7. Veja que aqui a diferença entre eles é de 2 casas, mas é o número que vem depois do 1 só pode ser o 3. O número que vem depois do 3 só pode ser o 5. Então, os números que vêm depois do anterior é sempre o sucessor. Números, e eles estão numa sequência, por isso são chamados de consecutivos. Números pares consecutivos, 2 e 4, porque o 4 é sucessor do 2. E primeiro vem o 2, depois vem o 4, por isso são consecutivos. Números naturais, eu tenho 0, 1, 2, 3, eu só estou considerando 0, 1, 2, 3. Eu sei que tem mais números na sequência, mas o 1 ele é sucessor do 0, o 2 é sucessor do 1, o 3 é sucessor do 2, ou seja, um número é com sucessor do outro. E eles estão numa sequência. Primeiro vem o 0, depois vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3. Então, são números consecutivos. Agora, se eu quisesse localizar um ponto, fazer a localização de pontos, então como é que eu faço isso? Por exemplo, nesse esquema aqui, eu tenho aqui um esquema de esquema aqui de umas ruas, né? Então aqui eu tenho as ruas, né? Tenho casas, tenho uma escola na esquina, tenho casas e casas. Então tenho uma rua, 2 ruas. E 3 ruas, que seria essa daqui, seriam mais uma rua, né? Então vamos supor que aqui eu tenho aqui um garoto aqui chamado João.
E o João, ele está aqui. Então, vamos desenhar o João. João, ele está aqui. E o João, ele quer ir até a escola. Então, quando a localização de ponto sempre serve para você localizar um ponto. Através do quê? Através de uma distância. Mas qual vai ser? Como eu posso fazer essa localização de pontos? Através de uma referência. A referência é da onde eu saio e da onde eu quero chegar. Se o João ele quer sair da rua 1 e quer chegar na rua 2, onde na esquina ele tem a escola dele, que ele precisa estudar, então a minha referência é a casa do João. E onde ele quer chegar é a escola. Tá? Essa referência a gente chama sempre de uma referência geográfica. Não, mas por que geográfica se nós estamos falando de matemática? Porque a localização de um ponto a partir de uma dada referência sempre é usada através de coordenadas. E coordenada, quando a gente fala coordenada, já é matemática, né? E distância, né? Em geografia nós temos as cidades. Então, tem uma distância entre uma cidade e outra, né? E assim a gente consegue saber quanto tempo a gente demora para chegar até aquela cidade, porque a gente tem referência de onde a gente saiu e para onde a gente quer chegar, né? Mesma coisa, quando a gente vê aqueles filmes onde tem um helicóptero, e o helicóptero ele quer encontrar alguém que está perdido no mar, no oceano. Então, eles fazem um SOS pela navegação, e o que acontece? Eles encontram aquele cidadão naquela navegação que fez o SOS. Aquele sinal que foi transmitido, ele tem uma coordenada de latitude e de longitude. E essa coordenada é uma coordenada numérica, então nós estamos trabalhando também com matemática. Então, por exemplo, aqui, o João, ele saiu aqui, desta casa aqui, que é a casa dele, e a partir dessa casa, vamos chamar essa casa aqui de origem. Então, a casa dele é a origem 00. Então, ele vai andar na horizontal aqui, quantas casas a partir dessa? Vai andar uma casa, duas casas, 3 casas. Tá? Então, na horizontal, o primeiro número na horizontal é o número da esquerda, antes da vírgula. Então, aqui ele andou, para ele chegar até aqui, ele andou 3 casas. Tá? Mas não subiu a rua, então é 0. Se ele quer subir a rua, atravessar para o outro lado, ele vai subir uma rua. Ele está na rua 1, ele vai subir uma rua para a rua 2. Então, ele permanece no mesmo lugar, na terceira casa, mas subiu uma rua. Então, aqui ele vai estar no ponto 3,1. Porque ele andou 3 casas e subiu uma rua para poder chegar na escola. E aqui o João chega na escola. Então, ele vai ter que fazer esse caminho aqui, né? Percorrer todo esse caminho na calçada, né? Vai percorrendo. Aqui ele atinge esse ponto aqui, aí ele atravessa a rua, que é essa rua aqui, uma rua a mais, então é 3,1. Então, é assim que a gente faz a localização de pontos. Assim, vemos como é útil a localização de pontos na matemática e como é utilizada em outras ciências. Logo, finalizamos esta aula. Na próxima aula, veremos aprendendo com o conjunto dos números naturais. Até lá, continue estudando e praticando exercícios.